Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre o tema Volta às aulas durante a pandemia da Covid-19. Estamos vivendo um agravamento da doença e nenhuma faixa etária está ilesa de pegar o coronavírus. No entanto, médicos apontam que o vírus atinge crianças e adolescentes de uma forma menos severa. Hoje vamos conversar com um médico pediatra, mestre em educação e presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Dr. Fausto Carvalho. Seja muito bem-vindo, Dr. Fausto. Olá, eu que agradeço e espero ajudar que os espectadores entendam um pouquinho sobre a nossa situação atual da Covid. Sim. E, doutor, essa elevação dos casos no país inteiro deixa os pais preocupados quando se fala da volta às aulas, dessa retomada das aulas presenciais. Afinal, as crianças, elas são vetores de transmissão e podem contrair a doença? Sim, o coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o vírus dessa pandemia, ele pode atingir todas as faixas etárias, inclusive a criança, o recém-nascido, o lactente, o pré-escolar e o escolar. No entanto, a gente percebe hoje que a população de crianças e adolescentes do mundo é de 24%, e nós temos 2% apenas dos pacientes comprovadamente com o vírus estando na faixa etária pediátrica, ou seja, de crianças e adolescentes. Então, ele parece ser menos agressivo em crianças e adolescentes. Não quer dizer que a criança e o adolescente não possa ter, mas parece que ele atinge menos crianças e de uma maneira um pouco menos grave do que no adulto. Sim, e doutor, desde quando se descobriu, o coronavírus e os médicos vieram fazendo várias pesquisas, para poder entender essa doença, se descobriu também uma síndrome rara que as crianças desenvolvem quando são infectadas pela Covid-19. Na tela temos os números dos casos pelo país no ano passado. Essa síndrome, ela se chama Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. No Brasil, em 2020, houveram 39 mortes de crianças e adolescentes com essa síndrome. Casos notificados foram 577 e deste total, 28% das crianças e adolescentes possuíam uma comorbidade e 60% foram internados na UTI. Esses dados são do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde e temos esses dados até o final de dezembro. Esse ano ainda não foram contabilizados. E, doutor, quais são os sintomas dessa síndrome e quais são as chances das crianças de desenvolverem essa inflamação? Essa síndrome é uma novidade, sim. É uma síndrome que tem ocorrido só agora, depois que a gente viu o SARS-CoV-2 se disseminando na pandemia da Covid-19. Porém, ela é muito semelhante a uma doença que a gente já conhecia, chamada doença de Kawasaki. A diferença é que a doença de Kawasaki atingia mais os pré-escolares e ela tem atingido já outras crianças. E a doença de Kawasaki normalmente tem um outro vírus que costuma fazer o desencadeamento. Então, o que nós temos claro é que essa síndrome é uma bagunça no sistema imunológico que acontece depois da infecção viral. A criança tem a virose pelo coronavírus, vai ter seus sintomas, diarreia, febre, coriza, tosse seca. Passa-se um tempo, 1, 2, 3 semanas, e depois ela começa a apresentar sintomas. O importante é que o pediatra fique muito atento. Como você bem mostrou, nós não chegamos nem a 600 casos. Claro que com uma certa mortalidade, que chama atenção sim, mas se você pensar que nós tivemos aí mais de 200 mil pessoas no país, estamos aí na faixa de 217, 218 mil atingidos hoje, você ter apenas essa quantidade de menos de 600 crianças com a complicação, ela é muito, muito rara. Então, claro, é um sinal de alerta, é um sinal que a gente não vai voltar à escola como era antigamente, com 100% da capacidade, mas sendo feito um bom monitoramento, distanciamento social, uma volta consciente às aulas, a chance da criança adquirir Covid não é tão alta
e a chance de evoluir de uma maneira tão desagradável é menor ainda. Claro, não dá para eliminar riscos, né? Nós vamos ter que trabalhar uma nova situação, que é a redução de riscos. Nós vamos ter que reduzir riscos em relação a essa pandemia. Sim, doutor. E pelo fato dessa discussão, né, o ano letivo vai começar, então esse assunto voltou, né, do retorno às aulas presenciais. Como bem o doutor disse, tem que se seguir todos os protocolos. Quais são as orientações do doutor como médico pediatra para as instituições de ensino poderem manter os alunos seguindo esses protocolos na escola? É possível? É possível. O que a gente tem definido aí nessa experiência de praticamente 11, 12 meses com convivência da pandemia. Escolas limpas sempre, né? A questão da higiene, a questão do ambiente mais arejado possível. Quanto mais atividade ao ar livre ou com ventilação natural, melhor. Usar menos o ar-condicionado, sim, usar as janelas, usar a ventilação com janelas e portas abertas. O distanciamento das crianças, mantendo ali pelo menos 1 metro, 1,30 m, o ideal 1,50 m a 2 metros de distância um do outro. Por isso, tem se orientado a trabalhar entre 20% a 35% da capacidade de cada sala, né, presencialmente. O não compartilhamento de utensílios, né, seja do estojo, da lapiseira, do lápis, como também dos materiais para alimentação. O ideal é que a criança tenha o seu alimento pronto, né, de casa, preparado, ou quando não for possível, que a escola prepare individualmente a porção dos seus alunos para a escola. E também a disponibilidade de álcool em gel e principalmente de sabonete, água e sabão, né? A gente fala muito do álcool em gel, ele é interessante, mas ele é um componente só para repor uma não lavagem de mãos. O ideal mesmo é lavar as mãos, especialmente no ensino infantil, né? Porque a criança até 5, 6, 7 aninhos, ela mexe muito a mão, coloca muito a mão na boca, no olho, e o álcool em gel acaba às vezes sendo deletério. Então é importante a lavagem de mãos, a gente ter essa rotina para tentar minimizar a disseminação dos vírus dentro das escolas. Como o doutor mesmo acabou de citar, né, dos menores, né, das crianças de 6, 7 anos, doutor, mas como segurar essas crianças, né, menores? Porque elas tiram a máscara, colocam a mão no rosto, compartilham as coisas com os coleguinhas, né, os objetos. Como os professores podem ajudar essas crianças a seguirem os protocolos? Porque os mais velhos, né, os adolescentes, né, a partir ali dos 10, 9, 10 anos, eles já entendem mais. Agora, o menorzinho não entende. Qual é a orientação, que eu acredito que é o que os professores mais querem agora, que o doutor pode dar? Infelizmente não existe uma fórmula mágica, né? Mas o que a gente percebe é assim, a criança bem orientada, né, com orientação em casa, a mesma orientação na escola, com os professores, ela tende a mudar o comportamento, sim. Eu tenho vivenciado em ambulatório, em posto de saúde, em consultório, uma situação muito interessante, que é a criança pequena que está de máscara e não quer tirar a máscara na hora do exame físico, porque tem o coronavírus, né? Ela já incorporou tão bem aquilo que nem querer tirar ali para o médico examinar, ela não quer. Então, é trabalhar mesmo. Claro que a criança vai tirar uma hora, vai contaminar, mas a gente ir repetindo, fazer atividades físicas que mantenham um certo distanciamento. Os professores vão precisar de muita criatividade, o que não é tão simples também. Uma ideia que eu achei muito interessante na Coreia, por exemplo, quando voltou às aulas, depois do primeiro ciclo que eles tiveram, né? Eles fizeram umas asinhas de anjinhos, né? Então as crianças pequenas colocavam aquelas anzinhas para, se ela não podia tocar no amiguinho. Então com isso ela mantinha um certo distanciamento. Então fazer atividades lúdicas que mostrem a importância de cada um estar no seu quadradinho, no seu espaço, mas que o amiguinho está ali, continua um amigo, e isso é importante. Não vai ser fácil, né? É um aprendizado para todos, para os professores, para os pais, para os alunos. Mas é importante porque a pandemia trouxe uma coisa muito legal.
havia-se uma certa terceirização da educação, né? Muitos pais tinham deixado assim, eu pago a matrícula, eu pago a escola, ou meu filho está ali no município, mas eu sei que a escola é boa e o problema do ensino é da escola. E agora a gente está tendo que conviver, né? Como vai ser parcelado, muito provavelmente a gente vai ter que trabalhar com um modelo híbrido, às vezes aula presencial, às vezes coisas em casa. Sim. Então, é um momento ideal que a família participe um pouco mais e discuta e converse com a escola sobre essas dificuldades e sobre a realidade ali. Aquilo, houve um problema, a criança contaminou a máscara, tocou no amiguinho, vamos lá, vamos lavar a mão, vamos lavar o amiguinho, né? Trabalhar isso, porque a criança vai visualizando, ela vai internalizando sim, as mudanças de comportamento. E os desafios continuam, né, doutor? Né? Já vai fazer, daqui a pouco faz um ano aí da pandemia, e os desafios aí para os profissionais da educação seguem até, se Deus quiser, uma vacina, não é mesmo? Sim, sim. A gente fez um documento da Sociedade de Pediatria de São Paulo, junto com o Conselho Regional de Medicina, em agosto do ano passado, né, já falando sobre retomada das aulas, e até eu fui um dos relatores e eu provoquei isso no grupo, e até teve uma certa polêmica. Eu falei, nós precisamos pensar 2021 e 2022 com o modelo híbrido, né? Muito provavelmente, até a gente ter uma vacinação com imunidade de rebanho da população e vacinar as crianças, a gente ainda vai percorrer pelo menos um ano e meio, para a gente ter uma imunidade legal, para depois a gente pensar no retorno das aulas como eram antigamente. Então, esse ano e o ano que vem serão anos de adaptações e de adequações. E não podemos ter medo de acontecer como aconteceu em vários países, abrir a escola e, eventualmente, um caso, 2, 3, fecha tudo, vamos dar 14 dias, todo mundo em casa, diminui a pandemia, volta de novo às aulas. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela sua entrevista. Muito obrigada por conversar com a gente aqui, de dar essas orientações para os profissionais da educação. Muito obrigada. Até breve. Eu que agradeço. Até mais. Um abraço a todos aí de Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui, mas você pode acompanhar outros episódios e sugerir temas em nossas redes sociais. No Facebook e YouTube é só pesquisar a TV Câmara Jacareí e ficar por dentro das nossas estreias. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.